rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like aí, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem Bavi, cara. Final de semana, amanhã, tem Bavi. E quem vai vencer esse jogo? Quem vai vencer esse Bavi 505? Vamos fazer análise aqui das duas equipes e quem pode vencer esse clássico. E vou falar também, ó, notícia nova sobre atacante argentino Alejo Veliz. Vai vir ou não vai vir, meu amigo, pro tricolor baiano? Então, isso e muito mais nesse vídeo. Dá essa moral. Inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Então, ó, senta o dedo no like aí, para que nós possamos crescer cada vez mais. Falta pouco, hein? Falta pouco pra gente chegar à marca de 50 mil inscritos. Estamos agora com mais de 47 mil inscritos, menos de 2 mil inscritos. Aliás, um pouco mais de 2 mil inscritos pra gente chegar à nossa marca de 50 mil inscritos já em janeiro aqui na Gol TV. Então é muito importante a sua ajuda, é muito importante que você esteja aqui com a gente pra gente bater essa marca. E aí vamos entrar em 2026 aí na tentativa rumo a chegar aos 100 mil inscritos, tá bom, meus amigos? Receber essa plaquinha pra colocá-la aqui, ó, o quanto antes. Vai ser uma grande vitória. Vai ser uma grande vitória. Cara, Bahia e Vitória. Vitória e Bahia. Mano de campo é do Vitória. Então será um Vitória e Bahia, tá bom? Se enfrentam no Barradão. O jogo com Bahia 505. O jogo acontece no Barradão. De um lado, um técnico reconhecido por organizar as equipes defensivamente, que é o técnico do Vitória. Do outro lado, um técnico que preza um pouco mais pelo jogo ofensivo, do protagonismo e posse de bola. Jair Ventura e Rogério Ceni se colocam à prova nesse primeiro Bavi de 2026, cara. O Bahia tem o melhor ataque, 15 gols marcados. Não é o melhor ataque do baiano, não. É o melhor ataque do futebol brasileiro entre todas as equipes da Série A. Por outro lado, o Vitória tem a melhor defesa do campeonato estadual. Vale ressaltar que o Rogério Ceni comanda o Bahia desde o início do campeonato baiano, enquanto o técnico Jair Ventura estreou na última rodada na goleada do Vitória por 4-0 contra a equipe da Juazeirense, meus amigos. Então, esse Bavi vai colocar à prova duas características completamente diferentes de treinadores. O Ceni, evidentemente, quer mais a posse de bola. Em relação ao gramado lá do Barradão, não tá legal, então prejudica quem quer mais a posse de bola, quem tem essa troca. Em contrapartida, o Vitória provavelmente vai jogar um pouco mais fechado, saindo em alta velocidade e se utilizando um pouco mais das bolas alçadas na área, tá? O Bahia realizou, como tá se preparando o Bahia para esse clássico, que a tendência é que o Bahia vá jogar com um time misto, né? Mas na moral, com todo respeito ao Vitória, o time misto do Bahia é melhor que o titular do Vitória, pô. Eu acho que do time titular do Vitória, o único que tem vaga no elenco do Bahia hoje, vamos colocar assim, é o Renato Kaiser. Não vejo mais outro jogador que tenha condições de jogar. Eu não digo nem ser titular, mas de jogar no elenco do Bahia, muito pelo fato do Bahia não ter hoje um outro centroavante, tá? E como vem o Bahia para esse Bavi desse domingo? O Bahia fez o último treino antes do Bavi 505 e que será disputada às 16 horas de Brasília. No Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor encerrou a preparação para o Clássico com treino realizado na manhã de hoje lá no CT Evaristo de Macedo. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni tem apenas um desfalque, que é o Matheus Sanabria, teve um problema no ligamento posterior do joelho esquerdo e está em fase de transição já no campo. Já o volante Sidney, que é do Sub-20, também teve um problema diagnosticado aí no joelho, né? E tá fora de ação, mas ele pertence à equipe do Sub-20. Durante o treinamento desse sábado, os jogadores trabalharam no campo 1 e 2 do CT, né, lá na cidade Tricolor, com treinamento tático no campo aberto. Muitos atletas ainda fizeram exercícios individuais, tá? Além das batidas de pênalti, escanteio e faltas frontais defensivas e ofensivas. Cabe ressaltar que o Bahia é o líder isolado do Campeonato Baiano com 12 pontos em 4 rodadas e 100% de aproveitamento. Enfrenta esse Vitória que vem jogando com o time todo sub-20, estreou aí com os titulares na última rodada contra a equipe da Juazeirense. Jonás, quem é favorito para esse jogo? Cara, o Bahia é favorito. Por mais que o Bahia vá sem Everton Ribeiro, vá sem Jean Lucas, vá sem William José, é um time melhor, é um elenco melhor. Agora, nem sempre o melhor vence. Nem sempre o melhor vence. O futebol, diferentemente de outros esportes, vôlei, basquete, handebol, o futebol, às vezes, a vontade, ela, de alguma forma, vence a técnica e a qualidade. Quantas vezes aí vimos grandes times mundiais perder para times menores, justamente porque o time menor entrou com ímpeto elevado, entrou com muita vontade, entrou com muita determinação para poder, de alguma forma, vencer o jogo. Eu costumo falar o seguinte, ó, tá aqui, vamos lá, tá aqui assim, ó.
É Bahia e Vitória. Pum, jogo. A técnica do Bahia tá aqui, ó. E a técnica do Vitória tá aqui embaixo. Beleza? Aqui, ó. Vou botar retinho. Pô, beleza, assim. Sendo que o Bahia entra sem vontade nenhuma. Só tá se baseando na técnica. E o Vitória, na raça, na vontade, na determinação, iguala o jogo. E aí, iguala o jogo, qualquer um pode vencer. Agora, tá estranho fazer assim, mas é só pra vocês entenderem. Agora, vamos lá. Jogo, pum. Bahia na técnica. Beleza? Beleza. Bahia na técnica. E a técnica do Vitória aqui embaixo. Aí o Vitória sobe na vontade. E o Bahia também sobe na mesma proporção da vontade, o Bahia vai ganhar o jogo. Se o Bahia entrar com a mesma vontade do Vitória, o que vai sobressair é a técnica, a qualidade. Aí o Bahia tem muito mais técnica, muito mais qualidade. Essa é a grande questão. Então, meus amigos, é um clássico, tudo pode acontecer. Tem o fator campo, né? O campo do Bahia, o campo do Vitória Barradão não está em boas condições. Tem a situação de ser torcida única, então só teremos também. É absurdo isso, né? Um absurdo. É um absurdo. A galera consegue organizar e dar segurança para milhões de pessoas que pulam o carnaval, mas um jogo que vai dar 15 mil pessoas eles não conseguem dar. Não é que não consegue, não quer, né? É inacreditável. Então ainda tem esse fator de torcida única, então o clima vai ser todo favorável para a equipe do Jair Ventura. Então, evidentemente que a vontade do Vitória vai ser grande, né? E se o Bahia entrar com ímpeto e vontade e inteligência, ele consegue ganhar esse jogo. Mas é um clássico e tudo pode acontecer, tá? Então tem que entrar super ligado. A única sugestão que eu dou pro Rogério Ceni, apesar de entrar com time misto, é não colocar o Rezende, porque o Rezende sente muito esse jogo aí. Não coloca o Rezende não, porque o Rezende sente demais esse tipo de clássico, né? Já teve uns 2 ou 3 clássicos que ele entrou e acabou se sentindo muito o jogo, prejudicando o Bahia. Mas enfim, meus amigos, Bavi, 505, e a gente vai acompanhar aqui, tá? O intervalo de jogo ao vivo e também o super pós-jogo aqui na Gol TV, beleza? Mercado da bola, Alejo Velis, novelinha chata que parece que já tá com desfecho praticamente já definido, tá? A imprensa argentina, né, trouxe a informação de que o jogador não vem agora e se vier só vai vir lá pro meio do ano. Essa informação foi até mesmo divulgada e repercutida pelo Bruno Queiroz, lá do canal Tricolor On, e a gente já vinha trazendo aqui a dificuldade que essa negociação demanda. O Tottenham, o Bahia procurou o Tottenham falou, beleza, vai lá e se acerta com o Rosário. O Bahia chegou para conversar com o Rosário, não tem negócio, eu quero que ele permaneça aqui. O Bahia apontou com algum valor para poder liberar o atleta de forma imediata, e o Rosário falou, não, cara, eu quero que ele permaneça aqui, a gente não tem outro atacante, esse atacante vai ser o meu atacante na Libertadores da América, agradeço aí pra você, mas se você quiser negociar ele só no meio do ano, quando o contrato de empréstimo dele findar, né? O Bahia ainda vai tentar essa semana um outro tipo de negociação, outras tentativas de forma a tentar persuadir o Rosário a liberar o jogador lá de forma imediata, mas a situação tá muito complexa e tudo parece que se o negócio acontecer, vai acontecer mais pro meio do ano. A grande questão é que o Bahia precisa de um atacante agora. O Bahia não tem um substituto eventual pro William José. Rogério Ceni já bateu o martelo de que o Del não pode ser jogado nessa fogueira. Apesar que os grandes jogadores aparecem nesses momentos, né? Mas o Rogério Ceni quer um atacante mais carimbado, não só para disputar a vaga com o William José, como para tirar dele esse comodismo lá na frente. Com a saída do Thiago, com a saída do próprio Lúcio Rodrigues, o Bahia hoje não tem outro atacante que possa incomodar um pouco o atacante William José. Então, Alejo Velis, se vier só no meio do ano, tá? O Bahia tem interesse no David Washington, um jogador que pertence à equipe do Chelsea, que estava emprestado ao Santos. O Vasco da Gama também tem interesse no David Washington. Vamos ver se vai ser oficializado algum tipo de proposta oficial. Rinestrosa tá indo pro Vasco também. Bom jogador, que eu acho que poderia reforçar o Bahia, mas uma posição que hoje o Bahia tá muito bem servido. Mas enfim, o Bahia precisa urgentemente, na minha opinião, de um goleiro, de um substituto eventual pro Everton Ribeiro e agora de um camisa 9, porque só tem o William José e o Del, né, pra essa gama de competições que o Bahia tem na temporada de 2026, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, faz esse passo a passo. Vê se você tá inscrito. Tá inscrito? Ativa o sininho, beleza? Ativou o sininho? Então faz o seguinte agora, dá uma hypada no vídeo, comenta e dá uma hypada no vídeo. Se você quiser e se você puder, seja membro aqui da Gol TV. Você tem um produto, você tem uma empresa, você tem uma loja, quer que a gente, quer ser um patrocinador master, que a gente divulgue aqui, que você cresça junto com o nosso canal, é só entrar em contato com a gente com o e-mail que tá na descrição do vídeo, tá bom? Beijo no coração, um bom sábado pra você, saudações, tamo junto, valeu!